Olá pessoal, eu sou Kleber Barbosa e vamos dar continuidade ao nosso curso Projetando com SolidWorks. Vamos clicar em novo, peça, ok. Aula passada a gente viu a parte de aparar e estender, então vamos colocar mais novos comandos da aba de esboço. Clica com o direito, vamos em personalizar, comandos, esboço. A gente está aqui. Dividir entidades é o próximo comando. Tá acabando, hein? Vamos lá. Clica sempre no plano frontal, né? Para essa etapa do nosso curso. Comando linha. A gente vai fazer uma linha. Vamos fazer um triângulo aqui. O que esse comando faz? Ele divide um segmento de linha ou arco, em quantas vezes eu precisar. Então, aqui que tinha uma linha, ele dividiu e transformou essa linha em 3 linhas, já mantendo uma linha alinhada com a outra. Se eu fosse fazer esse mesmo comando, eu ia ter que pegar a linha e eu tenho que fazer 3 linhas seguidas aqui, que teriam o mesmo efeito. Quando a gente está fazendo uns esboços mais complexos, essa ferramenta ajuda a gente bastante, principalmente na hora que vai fazer cone, que a gente faz o círculo e tem que fazer uma abertura para planificar o cone. A gente usa muito esse comando aqui de dividir entidades. Então, eu posso deixar para a construção uma parte. Então, essa ferramenta tem essa função. Perceba que ela é bem simples, que nem tem opções aqui ao lado das configurações, certo? E a gente está dando uma pincelada em todos os comandos diariamente aqui, cada vídeo um pouco, mas quando a gente começar a fazer os exercícios de desenhar esboços, a gente vai ter que vir fixando todas essas ferramentas que a gente aprendeu. Vamos colocar mais comandos aqui. Lembrando que a gente está abastecendo a aba esboço. Personalizar. Comandos. Esboço. Espelhar entidades. Esse é muito importante. Além de espelhar, a gente vai falar sobre o padrão linear e o padrão circular. Certo. Vamos lá. Espelhar entidades. Quando a gente está fazendo uma furação, por exemplo, a gente tem que fazer uma furação numa chapa. Vou começar desde o comando retângulo. A gente tem um retângulo aqui. A gente quer fazer uma furação aqui. Certo? Então essa chapa ela vai ter 4 furos. Então, se eu for desenhar furo por furo, colocar a medida desse furo, desse, quanto que ele tá daqui para cá, quanto que ele tá daqui para cá, eu vou ter que fazer 4 vezes isso daí. Imagina se fosse 10 furos, 20 furos, né? Então, o comando espelhar nos ajuda a deixar mais prático isso daí. Então, a gente faz uma linha, precisa de ser uma linha tracejada, né? Então, a gente desenha a linha e transforma ela aqui em construção. E o que a gente faz? A gente clica no comando
de espelhar entidades. Primeira caixinha, ele pergunta quais são as entidades que a gente quer espelhar. Então a gente clica no furo. E ele pergunta aqui, espelhar em relação a essa linha. Então vou dar o OK. Ele já espelhou para mim. Então toda vez que eu mexer a posição desse círculo e mudar o seu diâmetro, vai mudar lá também. E a gente pode fazer novamente. A gente pega esses dois círculos, espelhar em função dessa linha. Dou um OK aqui. Então agora os 4 círculos estão espelhados. Então quando eu der uma cota aqui e uma cota aqui, automaticamente todos os furos vão estar na mesma distância. Então esse é um recurso que a gente pode estar fazendo. Outra coisa é a gente fazer um perfil. Vamos supor, eu vou desenhar um eixo aqui. Ele é todo escalonado assim. E esse lado é simétrico ao outro. Para eu não ter que desenhar novamente tudo para cá, eu venho aqui, espelhar entidades. Eu seleciono essas daqui. E dou um OK. Tá vendo? Então, agora fica amarrado. Tudo que acontecer de um lado, vai acontecer do outro. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Perceba que você pode clicar em cada linha que você quer espelhar, ou você pode selecionar. Como que você seleciona? Clica com o dedo indicador, segura, ele vai abrir uma janela, tá vendo? E a gente pode selecionar todas as linhas. Então, tem a opção de clicar e tem a opção de clica, segura, arrasta, vai abrir essa janela. Todo mundo que selecionar, ele vai espelhar. Então, esse é o comando espelho, certo? Agora vamos falar sobre o padrão linear, que seria o comando array do AutoCAD. Quem vem do AutoCAD aí vai se identificar. Então o que eu preciso? Quando eu faço, vamos supor que eu tenho uma régua bem comprida assim, e eu faço um furo aqui, e eu preciso fazer furações equidistantes aqui. Então o que eu faço? Eu uso esse comando. Perceba que se a gente deixar o mouse em cima, ele já vai mostrar o que o comando faz. E aqui tem algumas caixinhas de diálogo. Aqui ele vai estar fazendo as cópias no eixo X. Perceba que o eixo X é esse eixo horizontal aqui. E ele faz a cópia ao mesmo tempo, se eu quiser, para o eixo Y. Então, ele distribui tanto para a direita e para a esquerda, quanto para cima e para baixo. Nesse caso, eu quero que ele só vá para a direita. Então, eu venho aqui, coloco aqui a 50. A quantidade de furo eu vou colocar 5. E ele vai pedir para mim selecionar aqui, ó, entidades para padrão. Eu seleciono aqui. Eu vou aumentar a distância. Por exemplo. Se eu colocar aqui uns 5.000. Foi muito. 3.000. Pronto. E no OK. Então, ele fez uma cópia de 5 círculos, incluindo o original. Se eu quiser alterar, eu posso clicar aqui, colocar um sexto furo. E quando eu começar a colocar o diâmetro desse furo, todos os furos vão seguir o mesmo diâmetro da qual eu copiei. Certo? Vamos ver o que aparece mais de opção.
Vamos supor que eu não quero que seja na horizontal, quero que seja na vertical. Então eu vou utilizar a segunda direção, a direção Y. Então eu venho aqui, seleciono o círculo. Na direção Y, eu coloco a quantidade de furo que eu quero e o espaçamento. Aí ele vai fazer as cópias para cima, ou eu inverto aqui na seta, ele faz as cópias para baixo. Mesma coisa no eixo Y, ou ele faz para a direita, a gente inverte a direção desse botão, ele faz para a esquerda. Então basicamente esse é o padrão linear, e eu posso fazer os dois também, se eu quiser fazer os dois ao mesmo tempo. Vendo? Ele faz tanto na vertical quanto na horizontal. Esse daqui é o padrão de esboço linear. E assim como o raio e o chanfro, ele tem no esboço, ele também tem no modelado, no 3D. Digamos que tem o padrão linear 3D também e o padrão circular 3D também. Então muitas vezes a gente só faz um furo, depois que virou um sólido a gente dá o padrão linear no sólido. Então tem duas formas de fazer. Lá na frente a gente vai voltar a falar nisso. O padrão circular mais comum, feito em flanges, né? Então, se eu faço um círculo aqui e é uma flange de 8 ou 10 ou 6 furos, ele vai me pedir aqui qual é o centro. Eu vou dizer que é aqui, é nesse ponto. E ele vai me perguntar quantas cópias eu quero fazer. Eu vou colocar 8. E ele vai me perguntar quem é a entidade que você quer copiar, que é essa daqui. Perceba que ele já fez o espaçamento. Então, quando eu colocar o diâmetro desse círculo aqui, perceba que todos mudam ao mesmo tempo. Tem aqui opções, tem aqui importante para se falar. Aqui são posicionamentos que ele já está, a gente vai posicionar ele por cota, a dimensão. Aqui é tudo instâncias a ignorar. São coisas mais raras, mas vamos falar. Quando a gente faz 8 e a gente quer ignorar alguma, eu quero que faça essas 8 menos essa daqui. Eu dou aqui, ele faz o array, padrão circular, e esse que eu pedi para sair, ele tirou fora. Bem tranquilo, né? A gente vai usar, vamos praticar bastante nos exercícios. Quando a gente acabar de colocar todas as ferramentas necessárias para o projeto mecânico, porque vai ter ferramentas para quem faz designer de produtos, desenha garrafas, tampa, que não é muito a nossa área aqui. Então, personalizar, vamos ver se sobrou algum comando de esboço. Espelhamento, mover, girar, escala, copiar. Esses são os array, criar caminho, imagem de esboço. Eu acredito que eu vou deixar esse daqui de imagem de esboço, porque na próxima aula eu vou pegar uma imagem. Às vezes a gente põe uma imagem no fundo e passa por cima para precisar copiar ela. Alguns casos mais raros, mas é interessante vocês saberem que tem como fazer essa opção. Às vezes vocês só tem a foto da peça, tá mais ou menos na escala,
e você consegue passar por cima e, e copiar ela. Eu acredito que podemos parar por aqui e próxima aula a gente começa a ver a parte de relações e a parte de dimensionamento. Obrigado, até a próxima.